Boa noite, queridos alunos. Primeiro ano, estamos aí, né? Iniciando nossa aula, nossa matéria. Vamos estudar juntos a homilética. Muitos podem estar se perguntando que matéria é essa, para que ela serve no nosso dia a dia. Ela é muito importante na vida de quem quer pregar, de quem quer ser um pastor, de quem quer estar à frente da obra, ou mesmo ajudando, assessorando seu pastor. Ela é muito importante na nossa vida, no nosso dia a dia, irmãos. Então eu peço a todos que assistam o vídeo com atenção, prestem atenção nos detalhes, leia a apostila toda depois, que eu vou estar pegando só os pontos principais, irmãos. Mas primeiramente, vamos fechar nossos olhos, vamos orar, pedir a Deus orientação, que Ele possa falar em nossos corações, amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço nesse instante, Senhor, que o Senhor possa chegar no coração de cada servo teu, Senhor, no coração deles, falar com eles intimamente no seu coração, que eles possam estar fazendo a tua vontade, meu Pai, não a vontade deles, que eles possam, assim, verdadeiramente se revelar verdadeiros pregadores da tua palavra, verdadeiros ministros, Senhor, e que possam, acima de tudo, Senhor, fazer a tua vontade, Senhor, onde quer que seja, na igreja, na rua, na escola, na sua caminhada do dia a dia, e que tudo aqui ensinado, que eles possam aprender um pouco mais nas suas vidas, Senhor. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos dar início, né? A homilética, tão falada homilética. O que significa homilética? Primeiramente, pega um caderninho aí, ou na sua primeira folha de apostila, vamos anotar alguns versículos que vão cair nas provas aí para vocês, para ajudar. Todo pastor, todo pregador tem que ter alguns versículos decorados e vocês estão começando agora, vamos dar início então. 2 Timóteo 2,15, procura te apresentar ao Senhor como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, mas maneja bem a palavra da verdade. Lema do ITQ, irmãos. Decore, viu? Hebreus 13,8, lema da nossa igreja. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 2 Timóteo 4, 1 e 2, lema de missões. Conjuro-te perante Jesus Cristo, nosso Senhor, que és de julgar os vivos e os mortos na sua vinda. Pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, com bondade, longanimidade, paciência e temperança. Êxodo 20, está os 10 mandamentos lá. Só colocar os 10 mandamentos. Mateus 6,9, a oração do Pai Nosso. Mateus 4,4, nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, que procede da boca de Deus. Esses versículos, eles irão cair na prova valendo nota. Então já é pontinho de graça aí que estamos dando para vocês, amém, irmãos? Para acompanhar? 2.1, como podemos definir a pregação? Pode ser definida como a transmissão da mensagem de Deus para o homem. Pregação é resultado de comunicação. Ou seja, Deus se comunica com o homem. Mas com qual homem? Aquele que está atento para ouvi-lo. No nosso caso, seriam os pastores, no Velho Testamento, os profetas. E hoje Deus quer falar a todos. Depende da gente querer ouvir. Deus falando através do homem para que as suas ordens sejam obedecidas. Pregação é a comunicação oral da verdade divina com o propósito de persuadir. Por quê? Deus fala através do homem, usando o homem, como usou Moisés, Davi e outros profetas, para poder ensinar o povo, persuadir o povo a obedecer, a seguir os mandamentos, a seguir a lei. O ministério da pregação. Um pregador eficaz não é composto só de um bom preparo intelectual e de um bom esforço bem elaborado. É preciso ter a unção de Deus, a atuação do Espírito Santo. E ele é inspirado na Bíblia. E ele quem fala ao coração dos ouvintes e faz com que ocorra o milagre da transformação às palavras humanas em palavras de Deus. Ou seja, Deus fala através do homem. Mas quem nos dá a capacidade de ouvir, entender isso?
o Espírito Santo. Para mim ter o Espírito Santo na minha vida, eu tenho que estar em consagração, eu tenho que estar buscando. Vocês já viram aquelas balancinhas assim antigamente, que eram assim? Aqui embaixo está o homem. Embaixo está o homem. Aqui Deus, o Espírito Santo, e que eles trabalham junto. E Jesus está aqui, intermédio entre o homem. Deus e Espírito Santo. Jesus, o intermédio entre o homem e Deus. Ou seja, quando eu prego o que eu quero, a carne pesa aqui no lugar de Deus. E Deus sai, e o Espírito Santo também sai. O que a balança faz? Jesus tenta me aproximar ainda, mas a balança penda a cair. Porque é a carne que está pregando. É o homem que está falando. E não é o Espírito Santo. Quando eu ouço a palavra de Deus pelo Espírito Santo, me aproximando de Jesus, a balança vai ficar equilibrada. Sempre. E o diabo não quer a balança equilibrada. Ele quer a balança do pregador pendendo para o lado da carne. Então, cuidado com os sermões. Nós vamos dar isso mais claramente mais para frente. Cuidado com a montagem de sermões, viu, irmãos? Definindo o pregador e seu papel. O pregador é alguém que recebe a mensagem de Deus e entrega aos homens. Então, quem é o pregador? É aquele que recebe uma mensagem de Deus e transmite, que repassa para o homem. No nosso caso, vamos usar o pastor Johnson. Ele é o nosso profeta. Ele recebe de Deus primeiro e passa para a gente da igreja. E assim, quem está à frente de obra recebe dele ou da palavra, mas através do Espírito Santo. E a unção é individual, ela não é coletiva, viu? É igual à salvação. Qualidades fundamentais na vida do pregador. Não tem como o pregador não ter essas qualidades. É impossível o pregador verdadeiro, na palavra de Deus, não ter essas qualidades. Nós vamos citá-la aqui. Então, comece a analisar a vida, comece a pensar nessas qualidades. Se você faz parte, se elas fazem parte da sua vida, do seu dia a dia. Senso de responsabilidade. Como anda o seu senso de responsabilidade? Como anda o meu senso de responsabilidade? O pregador sabe o valor de uma alma. Qual é o valor de uma alma? Se responde aí. Jesus disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Se eu não me importo com uma pessoa, com a pregação de uma pessoa que seja, estou perdendo uma alma. Então, para Jesus, estou perdendo um mundo. Então, o pastor tem que ter senso. Sinceridade é muito importante. Sim, sim, não, não. O que passar disso provém do maligno. Então eu tenho que saber o que eu estou falando. Estou pregando a palavra de Deus ou estou naquela balancinha, pregando a palavra do homem, da carne? Eu tenho que saber o que eu quero. Eu tenho que lembrar que tem um homem que diz assim uma vez: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. É muito forte. Foi Paulo que falou isso em 1 Coríntios 11:1. Tu tem que ter muita convicção, tem que saber o que está falando, tem que ter unção, tem que ter preparo, jejum. Toda a palavra nossa é isso. A igreja vai te acompanhar, a igreja nos acompanha. Se você tem o sonho de ser líder, prepara. Mesmo que você seja auxiliar, você é espelho. As pessoas olham através de você. Eu falo por mim. Hoje eu sou auxiliar aqui na sede e muitos meus fregueses chegam em mim. Eu te conheço. Depois de comprar comigo que fala. 90% eu já sei de onde que é, da igreja. Mas eu fico esperando. Eu te vi lá, gostei de você. Então, reflete na nossa vida no dia a dia. Você tem que ter esses quesitos fortes na sua vida, viu? É importante. Sim, sim, não, não. Ter essa convicção de Paulo na sua vida. Entusiasmo. Tudo que você faz, Deus vai abençoar, quem sabe? Não, Deus está contigo, irmão. Deus está contigo, irmão. Deus vai abençoar. Tu tem que saber falar. Aumenta um pouco o tom da voz na hora e fala: Deus vai te abençoar. Mesmo que você sabe que é difícil.
Mas para Deus não é impossível. Para o homem pode ser difícil, mas para Deus não. Para Deus nada é impossível. Humildade. Tem que ser humilde. Saber reconhecer o lugar, a hora, o momento. Até a hora de falar tem seu momento. Mansidão. Mansidão é igual poder controlado. Saber se controlar. Na hora de estourar, na hora de falar, as verdades você vai falar. Seja no púlpito, seja com a liderança, seja em casa, seja com amigos, seja no colégio, na hora certa. Mansidão. Alguns tiram quem é manso como bobo, como trouxa, como quem não sabe falar, como quem não sabe o que quer. Não. Momento certo. Aquela velho dito popular, o tapa de luva, né? Que dá na pessoa, na hora certa. Paciência se encaixa com a mansidão para mim. Por quê? Tu tem que ser manso e paciente para na hora certa você falar. No momento certo, no momento coerente. A paciência tem muitas facetas. Denominação, dependabilidade, longanimidade, firmeza, fortaleza, perseverança, domínio próprio. E o domínio próprio, ele é fascinante. Falo por mim, com testemunho próprio. Eu mesmo custei aprender o domínio próprio. Quando eu estava indo na cadeira de vocês estão hoje, primeiro ano, começando, o meu domínio próprio era: vai! Quero saber! Era grito e gesto. Aprendi. Achava que era impossível isso, que não existia. Tudo a seu tempo. Eclesiastes fala: há tempo para tudo. Então, não queira ser o que você não é. Entregue-se a Deus verdadeiramente, que tudo vai acontecer no seu tempo. Boa saúde é importante para o pregador. Competência intelectual é importante. Leitura, buscar conhecimento, buscar entendimento. Tudo faz parte da vida de um líder. Tudo faz parte do pregador. Tudo faz parte daquele que quer estar à frente da obra. Liderança. Saber ser líder. Não é gritar, brigar, xingar. Não, seja você mesmo. Seja um líder. Tem dúvida como ser um líder? Eu sempre falo assim, aprendi e falo a mesma coisa que eu aprendi. Aprendi com o meu pastor Johnson. Espelhe-se em alguém que você admira. Espelhe-se em alguém que está perto de você, que pode te ensinar no dia a dia. E muito eu tenho aprendido com ele. Então espelhe-se naquele que você quer. Naquilo que você quer. Para você ser igual. Ou quem sabe, se for da vontade de Deus, melhor. Mas tudo é de Deus. Senso de fardo. O que é isso? Um pastor na igreja, é muito bonito a gente ver ele da cadeira, né? A gente lá sentadinho no banco, curtindo, ouvindo, às vezes com o celularzinho na mão, no zap ali, ouve uma palavra, volta pro zap, ouve outra, volta pro zap, não ouve a palavra toda. Pastor, acabou o culto, você vai lá, o pastor ora para mim. O pastor ora. Ele viu que você estava no zap, mas ele pega a mão dele, põe na tua cabeça e ora. De coração verdadeiro ele ora. Não liga, não se incomoda que você estava no zap. Ele acredita que você vai se converter. Aí você vai embora. Aí vem outro. Às vezes vem teus verdadeiros também. Quem para ouvir o pastor? Quem para saber dos problemas que ele passa, das dificuldades que ele tem? Quem? Para quem que ele passa? Ele carrega o fardo de todo mundo ouvindo. Esse é o líder. E ele não pode sair contando entre ele, a pessoa e Jesus. Senso de fardo. Saber o que ouvir e com quem falar. E para quem falar. É muito importante isso, viu? Natureza da homilética. Homilética é a arte de preparar sermões e pregar a palavra de Deus. A pregação precisa passar por técnicas de comunicação para que seja facilitada sua comunicação para o ouvinte. A técnica damos o nome de homilética. Não podemos negar a inspiração
do Espírito Santo. Jamais negar a inspiração, mesmo com as técnicas, mas a inspiração do Espírito Santo tem que ser presente. Não pode fazer a pregação, não pode fazer homilética, não pode falar da palavra de Deus sem inspiração de Deus. Pode falar pela carne, mas não vai ter resultado. Não vai ter milagres. Que nos orienta e inspira para que possamos comunicar a mensagem de Deus. Então lembre-se, ela é importante, ela é fundamental e ela tem que ser prioritária. A presença do Espírito Santo. Os objetivos ao estudo da homilética. Para alguns, o orador já nasce feito. Tem alguns que falam que o pregador já nasceu pronto. Outros, é o Espírito Santo que o capacita. E outros dizem que as técnicas prepara. Posso juntar os três. Tranquilamente. Tem pessoas que já nascem escolhidas, como Jeremias. Antes que te formasse no ventre de sua mãe, eu te escolhi como profeta das nações. E aí? Foi escolhido. Não tem como fugir. Vai pregar, vai ensinar, vai fazer um grande orador. Moisés, por sua vez, era gago, era falho e tinha dificuldades. Não falava bem, em público nem com ninguém. Deus o chamou para guiar o povo, saindo do Egito. Aquela multidão para ele liderar. O que ele falou com Deus? Sou gago e pesado de língua. Chama Arão. Não, Arão vai ser a tua voz. Arão vai ser a tua boca. Você é o escolhido. E passou. E hoje nós temos pessoas que nunca soube falar direito e aprendeu através das técnicas. Mas deixando o Espírito Santo de Deus agir na vida deles. Um grande exemplo na nossa igreja é o pastor Rony. Era gago quando chegou na igreja. E como é que prega hoje? Mas ele não se pregou nas técnicas somente. Buscou o Espírito Santo na vida dele também, que é importante. Passa a ser mais importante do que a técnica. As vantagens do estudo da homilética. Ela desenvolve a arte da expressão. Ela ajuda a desenvolver o raciocínio. Ele evita a percepção, modulação e a perseguição. Ajuda a desenvolver a vida espiritual. Obriga o pregador a estudar cada vez mais. O estudo é sempre bom. Conclusão. As técnicas ajudam, mas é preciso depender de Deus mais ainda. Não é ao mesmo tempo como está na apostila, eu acho que mais ainda. Na apostila está escrito depender de Deus, mas é depender de Deus a mais ainda, acima. Tem que estar mais dependente dele, viu? Continuando, página 20. Homilética é igual homilia, que é igual conversão. Por isso, homilética é a arte da pregação. É você converter um versículo, uma passagem bíblica, numa pregação, num ensinamento, uma oratória, para influenciar as pessoas, para ensinar as pessoas, para persuadir as pessoas que estão te ouvindo. Só que lembre que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então saiba falar que a pessoa pode interpretar de várias formas. Para não interpretar errado, que eu falo isso. Retórica é a arte de falar em público. Foi desenvolvida pelos gregos quando criaram a democracia. Retórica, retos é igual à palavra falada. Retor, entre os gregos, era o orador de uma assembleia. O primeiro homem a traçar as normas de um discurso foi Córax. Córax ensinava que o discurso deveria ter a seguinte disposição: introdução, ou início, narração, argumento, que seria seu meio, observação e conclusão, que é o seu fim. Tem gente que começa a pregação no fim. Tem gente que não tem meio. Tem pessoas que pregam sem princípio. Como pregar sem princípio? Parece estranho que a gente está falando, né? Não, não é estranho.
Começa no versículo de Apocalipse e vai para o de Gênesis, que não tem narrativa um no outro. Qual que é o princípio ali? Nenhum. Eu posso pregar Apocalipse e Gênesis? Posso. Mas tem que estar amarrado. Ou então, se for um estudo, prego um tempo, paro e eu vou para o outro estudo. Mas se for pregação, ela tem que ter uma narrativa. Oratória. Os romanos, que observam grande influência da cultura helenista grega, empolgaram-se com a oratória. Observação. O Senhor não se limita a nenhuma regra da retórica ou da homilética. Mesmo desenvolvido pelos romanos na época lá, mas Deus, Jesus, quando esteve na terra, esteve lá naquela região. Ele não se prendeu a isso. Ele não se prende a regras humanas. Ele não se prende ao homem. Ele está preso a ele, a palavra dele só. Conceitos humanos não prende Deus. Porém, quando o estudo está aprendendo homilética, não será sábio o exercício de tal liberdade. Pelo contrário, o principiante deve aplicar-se rigidamente às regras até que as tenhas dominado, para completar, chegar à época mais tarde em seu ministério, em que, sob a liderança do Espírito Santo, ele poderá pôr de lado algumas desses princípios. Ou seja, no princípio, é bom você montar seu sermão. Vai lá, anota o versículo. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Então você já criou o seu versículo. Aí tu vai falar sobre isso, que Jesus era o mesmo no Velho Testamento, na criação do homem, no Novo Testamento. Tá. Mas qual que é o título? Normalmente o título vai ficar por último. O caráter de Cristo. Como devemos ser como Cristo, únicos. O título você vai criar, mas põe no papel, até você ter essa habilidade de poder pregar, sem ter muitas anotações. Com o tempo, você vai começar a resumir essas anotações, mas a princípio, para você não se perder durante o culto, começar a falar de A e terminar falando em Z, anote, é importante. Que você se lembre que quem está falando é Jesus, não é você. Quando você estiver pregando, quando você tiver uma oportunidade de dar a palavra, você tem que se lembrar disso. Quem está falando é Jesus, através de você. Está te usando simplesmente. Característica de uma boa estrutura. Unidade. Pregue uma mensagem de cada vez. Um só assunto. É aquilo que eu falei. Saber separar. Aqui vai dar um bom exemplo. Tu começa pregando sobre dízimo. De repente você começa a falar de perdão. O que tem a ver dízimo com perdão? De repente você faz pior, vai para a salvação. O que tem a ver uma palavra com a outra? É saber o momento certo. Vou pregar sobre dízimo hoje? Então é sobre dízimo, sobre ofertas, o que está ligado. Não, hoje eu vou pregar sobre salvação. Então eu não tenho que falar de dízimo hoje. Eu vou fazer a oração do dízimo na hora da contribuição. Mas eu não tenho que pregar sobre dízimo. Eu vou falar sobre salvação. Saber separar as pregações. Você não pode pregar tudo num dia só. Você não pode querer transmitir para a pessoa aquilo que você levou anos aprendendo, que a pessoa usa num dia, numa noite, em uma hora com você. É a mesma coisa aqui. Eu querer passar meus 23, 24 anos de caminhada de Jesus e uma única aula. É impossível. Não vai aprender. Vai passar muita coisa despercebido. Vou perder. Não vou conseguir ensinar. E eu vou sair como chato. A mesma coisa é você quando está ensinando. Aos poucos. Igual remedinho. Em doses, pequenas doses. Para ser sarado, para ser curado. Amém, irmãos? Continuando. Ordem. As ideias devem ter uma sequência. Só estou repetindo o que nós já falamos. Deve haver equilíbrio entre o que está sendo ensinado, falado e transmitido. 7.2, página 22. Aqui eu vou deixar um deverzinho de casa para vocês me entregarem. Podendo mandar para mim, viu? Pelo zap e depois me entregar os originais. Elementos
componentes da estrutura. Há variações, mas normalmente pode-se esperar os seguintes elementos: texto, tema, introdução, desenvolvimento. Aí vai vir divisões de 1, 2 e 3, que é seu esboço. Tem que ter 3 pontos: princípio, meio e fim. Introdução não é início, é aquele que você joga no ar. Hoje eu vou pregar sobre o dízimo, né? Então, tu vai dar uma introdução para a oração inicial, para a igreja atinar, ficar com aquela vontade de ouvir o que você tem a dizer, o que você tem a ensinar naquele dia. Aí você vai vir com a conclusão, vai fazer uma revisão, vai colocar uma aplicação e um apelo. Guarda, não me envie ainda um dia. No dia seguinte, você revê tudo de novo. E rever se tem que mudar alguma coisa. Se não tiver que mudar alguma coisa, me manda. Se tiver, faz a mudança e me envia. Você vai ver que vai ter mudança. Por isso a pregação ela tem que ser assim, com calma, paciência e perseverança. A pregação é de Deus, ela não é do homem. Amém, irmãos? Continuando, ponto 8. A pregação e o comunicador. Entretanto, a comunicação, entendendo a pregação, desculpa. A comunicação é a transmissão de uma informação que parte de uma fonte, que é o pregador, para o receptor, que são os ouvintes. Então, entendendo a comunicação, ela tem o comunicador e o receptor. Quem é o receptor? Os ouvintes. Aqueles que você prega. Aqui no caso, vocês. Quem é o orador? Quem é o pregador? Aquele que fala, aquele que transmite. No caso aqui sou eu. No culto, o pastor que estiver dando a palavra. Algumas verdades quando falamos em comunicação, principalmente referente à palavra de Deus. A verdade. A palavra de Deus é verdade, deve ser guiada e pregada sempre. Pregue com a vida, é o mais importante. Pregue com a vida. Não basta simplesmente comunicar com vida. Precisamos deixar que a vida se comunique. Muitas das vezes nós falamos mais calados para os outros do que com a própria voz. Falamos mais em silêncio do que gritando, do que brigando, do que insistindo. Eu mesmo venho fazendo isso com a minha própria família. Mais silêncio do que grito, do que falar. Tudo tem seu momento. Não torture seus ouvintes. Como? Não torture seus ouvintes. Sermões longos, pesados. Não, vem cá, só mais um pouquinho. Tu tá pregando uma pessoa só na rua. Tu vê que a pessoa tá doida para... Deixa. Fala um pouquinho e sai você. Deixa ela com vontade de te procurar de novo. Remédio é assim. Aos poucos. Não torture ele. Fala um pouquinho. Jesus te ama. Vai embora. Não explica tudo porque Jesus ama, não. No outro dia você explica mais um pouquinho. Senão ele desagrada. Ele não quer ser pesado ainda. Na hora que ele quiser aprender mais, ele vai te procurar. Então fala aos poucos. Aos poucos. Busque a unção do Senhor. O sermão se torna relevante quanto pregado na força do Senhor, alcança e transforma os ouvintes para a honra e glória do Senhor. Então busque a unção do Senhor, senão o seu sermão, o nosso sermão, não vai ter força, não vai ter direcionamento para a vida do outro. Então, a principal coisa, a primeira coisa é ter direcionamento com o sermão da gente. Então, para mim ter um direcionamento, eu tenho que ter unção. Para mim ter unção com Deus, eu tenho que estar com a minha vida consagrada no altar, tenho que estar com jejum em dia, tenho que estar com orações em dia, tenho que estar na obediência, sinceridade, tudo aquilo que nós falamos. Senão, aonde que eu quero alcançar? O que eu quero atingir? A mim mesmo? Para mim alcançar, eu tenho que ser verdadeiro e sincero. Seja cordial. O pregador inteligente ganha o coração do ouvinte e assim conquista a sua atenção. Cordialidade é sempre importante também. Seja cordial.
explane o texto bíblico. É melhor não ter um texto básico do que lançar mão de um texto como pretexto. Ou seja, meio complexo, né? É melhor não ter um texto básico do que lançar mão de um texto pretexto. Tu vai pregar o quê? Eu tô usando João 8, tô usando Hebreus 13:8, né? Eu vou pregar sobre o caráter de Cristo, que ele é único, que ele é mutável, que ele só tem uma palavra. Aí eu falo que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas eu não prendo a esse versículo. Eu vou lá em outro versículo de cabeça aqui. No princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia. Gênesis 1:1 e versículo 2 junto. Aonde está mostrando aí que Jesus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Que Jesus tem um caráter perfeito. Que Jesus é imutável. Tem um texto base, um texto coerente. Tem um versículo base, um versículo coerente com aquilo que você quer ensinar, com aquilo que você quer transmitir. Para que assim seus ouvintes, seus alunos possam ouvir, entender e compreender. Continuando, página 24. A leitura do texto deve acontecer porque ele é tão útil que, sem a leitura, a mensagem perderia a parte mais bela e mais significante, sem a qual não pode ser pregada. Mesmo que você fale o versículo no meio da pregação. Precisa de um versículo. Tem que ter uma base bíblica. Você está pregando o quê? A verdade de quem? De Deus, de Jesus. Então tem que ter a base bíblica de onde você está pregando. Você pode começar a pregação, como eu já fiz algumas vezes, mas tu tem que entrar na Bíblia. Aquilo que você falou tem que estar amarrado no versículo que você vai usar depois, durante a pregação. Não pode sair fora. Tem que estar encaixando. Você pode usar contextos passados e presentes, mas encaixando com o versículo. Não ao meu molde, mas ao molde de Cristo. Retire-se o texto de alguns sermões e nada demais aconteceria, pois ele deixa de ser a base da mensagem, passando a ser simplesmente uma oratória. Você quer que o seu sermão, que a sua pregação vire uma oratória? Tira a Bíblia, tira o versículo, perde o significado. Por mais que você fale de Jesus no meio, mas de onde você tirou? Não tem uma base. Então, é importante. Contextualize a mensagem. Para falarmos às pessoas onde se encontram e como se encontram, precisamos conhecer as características da atualidade. Como que você vai pregar sobre a sua vida, sobre o momento que você está pregando? Hoje nós estamos vivendo uma pandemia no país. Tu vai pregar. Tu vai falar sobre o quê? Tu não pode enfatizar a doença, para não dar status para a doença. Tu vai começar a procurar na Bíblia alguns versículos da prudência. Vou usar um versículo que eu vi esses dias, uma pregação, as 10 virgens. 5 prudentes e 5 inércias, que não são prudentes. As 5 prudentes tinham uma reserva para um momento de dificuldade. As outras 5 inércias não tinham. Ou seja, no momento de crise delas, as 5 prudentes pôde atravessar a crise. Atravessou a noite para encontrar com o noivo. E as 5 inércias imprudentes não pôde atravessar a crise. Por quê? Não fizeram uma reserva. Assim é a nossa vida. No ministério, no pessoal. Então, tu tem que trazer a pregação para a sua atualidade. A Bíblia, ela é viva e eficaz. Ela não é um livro qualquer, uma leitura qualquer. Você pode usar na sua atualidade. Deu para compreender? Continuando. Para falarmos às pessoas onde se encontrar e como se encontrar. Amém? Identifique-se com o auditório. Ou seja, como você se identifica com o auditório? Visão neles. Encara seu ouvinte. Encara. Não é um só, não. Só estou olhando para você. Tem 20 aqui, tem 50, tem 100, tem 1000. Só olho para um.
Não, você intimida ele. Corre o olho, sem intimidar. Repare os professores em sala, sem intimidação. Corre o olho em volta, em todos ao mesmo tempo. Repare o seu pastor, ele corre o olho na igreja. Ele não fica fixo e nem fica assim, o tempo todo parado, porque também é perigoso. Olhando só para cima. Estou falando, estou olhando para cima, estou pregando. Não. Olhe todos. Seja sincero com o que você está falando, com o que você está ensinando. Quando você olha no olho, você transmite confiança. O pregador desinteressado e distante, que não conta nem participa do culto, dificilmente terá ouvintes interessados e atentos. Ou seja, o pregador tem que participar de outros cultos. Conhecer, buscar, aprender. Não é porque eu sou um pastor que eu sei toda a verdade. O meu pastor mesmo ensina isso. Nós não somos conhecedores de toda a verdade, estamos aprendendo o tempo todo. Em sala de aula, por mais incrível que pareça, a gente colocar assim, eu estou ensinando vocês, né? Sim, mas eu aprendo com vocês. Por isso que eu amo a aula presencial. Que as dúvidas de vocês, às vezes eu não pensei, a gente vai buscar junto. A gente aprende junto o tempo todo. Todo o tempo a gente está aprendendo. Sempre. É uma escalada sempre. Conhecendo os 4 elementos da comunicação. A fonte. O receptor, a mensagem e o veículo. Rapidinho sobre os 4. A fonte. Quem que é a fonte? Pregador, quem transmite. O receptor, o ouvinte, aquele que está recebendo. A mensagem, a Bíblia, a palavra de Deus. O veículo pode ser vários. Pode ser a internet, que nós estamos usando nessa aula. Pode ser um livro. Pode ser no auditório mesmo ouvindo o pregador. Pode ser de várias formas, mas são importantes. Não perde a sua importância de forma alguma. A importância da linguagem na pregação. Evite gírias. E aí, mano? Nada de gíria. Linguagem popular. Construções gramaticais erradas e palavrões. Tem pregadores que falam palavrões e inventam gírias gramaticais. Linguagem muito erudita também é perigoso. Você afasta a pessoa. Porque, olha lá, quer pregar só para rico. Linguagem erudita é isso. Seja uma linguagem simples para que todos compreendam e aprendam juntos. Gestos e conceitos. Cuidado com a expressão, com movimento, com gesto, com articulação desnecessária, que muitas das vezes você perde a igreja por conta disso. Os gestos da gente na igreja, no culto, o pastor está pregando. Ele pode fazer articulação com a mão, sim, cenas de teatro, apresentação. Mas cuidado, tem pregador que prega o tempo todo com as mãos assim para trás. Tem pregador que prega e fica assim o tempo todo, porque às vezes está com o microfone, o tempo todo assim. Tem pregadores com a mão no bolso o tempo todo. Tem articulação, e não articulação rápida, para não assustar a igreja, para não assustar o ouvinte. Articulação. Vamos dar tchau! É junto. Levanta a mão para cima, junto, devagar. Não é rápido. Em tempo hábil, para que todos possam compreender. Amém? Só para a gente finalizar esse capítulo, um ponto que eu acho muito importante também aqui é a questão da voz. A gente tem que aprender os 4 fatores importantes do uso da voz: velocidade, volume, modulação e qualidade. Tem gente que fala muito rápido, o que você entende? Está parecendo que você está narrando futebol. Não, não é isso. Locutor de futebol é locutor de futebol. Pregador da palavra é pregador da palavra. Não confunda as coisas. Então tem que ter uma velocidade padrão, normal, que todos possam ouvir, compreender e entender a palavra. Volume não é... você não está me ouvindo agora. Tem que ter um volume, tem hora que você vai exaltar mesmo, gritar, dar um glória a Deus, aumentar o tom de uma palavra, mas tem que ter volume.
Não pode ser o tempo todo gritado, nem o tempo todo baixo demais. Tem que ter uma modulação na voz. Qualidade. Pensa naquela voz rouca que você fica ouvindo o tempo todo. O tempo todo ouvindo aquela voz rouca na igreja. Numa narração, num áudio. Dói o ouvido. Um gado. Então as técnicas são para isso, para nos ensinar. E quero aqui hoje finalizar com vocês o primeiro capítulo de homilética. Pedir para que vocês leiam as demais coisas que eu não falei em casa, com paciência. Mas o que vai para a prova é aquilo que nós falamos aqui. Os pontos principais, mais fortes da homilética. É importante, mas você não tem que se prender nela totalmente para ser um grande pregador. Ela vai te ajudar a se tornar um pregador, mas ela não vai te fazer um pregador. Quem vai te fazer um verdadeiro pregador, um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro ministro, é Deus. Quem vai te dar verdadeiras mensagens é Deus. Tu vai usar isso aqui apenas para começar, para dar início, para alavancar seu ministério. Aguarde e confie.